Salve, nação RPGista! Aqui quem vos fala é Jefferson Stankovski e eu faço vozes enquanto jogo RPG. Salve, nação RPGista! Quem vos fala é Thales Almeida. Se o diabo mora nos detalhes, eu sou seu senhorio. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Dado Viciado. E dessa vez vamos falar como gerar imersão. E aí, Thales? O que tu acha? Imersão é importante, não é? O que tu me diz? Sem imersão não tem jogo. Sem imersão não tem RPG. O RPG é principalmente um jogo de interpretação e imaginação. Assim, quando a gente fala em imersão, a gente fala no seguinte, no quesito de RPG, lógico, né? Os jogadores se imaginarem dentro do cenário. É eles se verem lá dentro e esquecerem que eles estão na realidade deles. É eles estarem na realidade do personagem. É eles deixarem de ver com os olhos de jogador, e sim como os olhos do personagem, sabe? Pra mim isso é imersão. É quando você tá em tal ponto que você chega a ter os trejeitos, você consegue imaginar, tu ouve o ruído da gruta, ou você ouve aquele barulho dos coiotes uivando na floresta enquanto você caça aquele troll. É isso que eu acho imersão. E é bem colaborativo nesse quesito, pois tanto os jogadores quanto o mestre são responsáveis pela imersão que vai ser gerada nesse jogo. Aliás, eu acredito que um RPGista só pode dizer que viveu uma experiência de RPG se ele lembrar da mesa como se tivesse acontecido. Várias mesas das quais eu participei, eu lembro das histórias como eu lembro de coisas que eu vivi. Significa que a imersão foi tão grande que por alguns momentos eu estava lá, eu era o personagem. Ou ao menos eu estava vendo através dos olhos do personagem. O narrador conseguiu criar o ambiente de alguma forma. Ou com a história, com os elementos em volta. E a gente vai falar sobre algumas coisas que ajudam a aumentar a imersão, criar a imersão. É isso aí, bem lembrado. Uma das coisas que eu anotei aqui pra gente levantar é o seguinte: mapas e tabuleiros. O que tu acha disso na mesa? Assim, eu propriamente, eu sou aficionado pelo tema de fantasia medieval. Eu gosto, esse papo de capa e espada, magia, dragão, troll, essas coisas me fascinam. Eu jogo há muito tempo. Gente, eu tenho aí pelo menos uns 20 anos de RPG. E naquela época a gente não tinha acesso a jogos modernos que nem se tem hoje. Então a nossa imaginação era o nosso brinquedo, nosso maior brinquedo. E cara, eu sempre fui um cara com bastante imaginação. E quando eu comecei a descobrir o RPG, o tópico principal que a gente tinha lá era fantasia medieval. Então esse é um tema que sempre me fascinou. Depois veio esses filmes fabulosos como O Senhor dos Anéis, que fez ainda reforçar ainda mais o meu gosto pela fantasia medieval. E assim, o que eu posso dizer? Mapas e tabuleiros, ele de certa forma pode ajudar na imersão de uma narração. Eu vou te explicar o porquê. O mapa, você pode às vezes posicionar nele um cenário que vai ocorrer alguma coisa muito importante. Imagina que um grupo está se aventurando num templo devastado, radiando uma aura fúnebre, uma aura pesada, maligna, e o teu grupo está chegando junto com o clérigo do sol, trazendo a voz do deus sol para erradicar todo aquele mal que impera naquele templo. Aí vocês entram, aí o mestre vai dar a descrição como é que é o local. Mas é interessante, às vezes, ele chegar com um mapa e dizer, olha, você vê uma coluna aqui, outra aqui, você vê, óbvio que com mais detalhes, né? Você vê aqui um altar, aqui provavelmente é onde eram feitas as orações. O pessoal se situa, ele vai saber onde está. Depois disso, você pode dar talvez a descrição com maiores detalhes. Tipo, você vê uma estátua de um anjo com as asas de um morcego segurando uma foice e parece que ela olha pra você, certo? Você pode acrescentar detalhes, mas os mapas normalmente de cenários é muito interessante pra gerar uma imersão. Eu conheci o RPG através de Vampiro à Máscara. Continuei jogando RPG, conhecendo outros títulos do Mundo das Trevas também. Então, por muito tempo, eu praticamente só joguei Mundo das Trevas. Paralelo a isso, eu joguei algumas campanhas de D&D, mas eram campanhas feitas de uma forma tão informal que você não precisava saber muito para jogar. Eu dificilmente pegava os livros de D&D. Na época, eu tive uma experiência rápida com Advanced Dungeons and Dragons, aquele livro branco do mestre, e pouco tempo depois, o amigo que mestrava pra gente comprou os três principais do D&D terceira edição. E foi aí que eu fui conhecer melhor D&D. E gostei muito, as novas regras. Já havia o problema, na época, para quem era jogador de outras linhas, de achar que D&D tinha regras muito soltas, que era estranho toda a parte de como calcular o dano, como o dano afetava o personagem, mas isso é um assunto para outra sessão. E aí, foi nessa época que foi introduzido, que a gente começou a usar tabuleiro, começou a usar miniaturas, ninguém quis investir nisso, mas
Pra mim foi estranho. Né? Porque a linha do Storyteller, ela vem muito da descrição, né? Vocês não usam muito mapa e tabuleiro, é muito mais narrativo, né? E o D&D, realmente, ele puxa muito mapas e tabuleiros, miniaturas. É porque o D&D, eu não sei se ele vem da tradição de Wargame, mas ele é muito próximo ao Wargame. Como foi o primeiro RPG? Porque antigamente, a primeira edição de D&D, salvo engano, Grow ou Estrela, não lembro, eu até tive por sinal, era um jogo de tabuleiro, que tinha um livro de regras, mas era um jogo de tabuleiro. E eu acho que o formato assim, meio board game, estratégico, dava pra definir bastante o Dungeons & Dragons naquela época. Os idealizadores do Mundo das Trevas queriam romper com essa tradição, essa forma de jogar. Eles queriam um tipo de jogo que visasse mais a interpretação e a imaginação pura. E realmente, pra mim, a experiência de jogar primeiro com o Mundo das Trevas foi mais imersiva, porque só o que a gente tem em mesa é o narrador descrevendo, os jogadores interpretando seus personagens. Quando eu comecei a jogar com tabuleiro, aquilo me atrapalhava, pelo menos no começo. E nos combates, tu sente falta de tabuleiro ou tu acha que não é necessário? O problema é que eu venho da tradição de combates de Mundo das Trevas, que tem um sistema storytelling que já é um sistema complicado, que não é detalhista, que não tem boas regras de combate. Eles admitem isso no suplemento chamado Mundo das Trevas Combate. A introdução do suplemento, que Mundo das Trevas, que o sistema storytelling não é um bom sistema para se trabalhar. Eles, para combate e para outros tipos de ação, mas principalmente para combate. Então já era complicado e eu acho que no tabuleiro não ia ajudar muito. Já era complicado. As cenas também envolviam poderes e por isso tornava mais complicado ainda, mas acredito que ajuda sim, porque se o narrador não consegue descrever com precisão onde os personagens estão, quais são os obstáculos, onde o oponente está em relação a ele, o tabuleiro ajuda bastante. Falando nisso, já que você é bastante do Mundo das Trevas, deixa eu te perguntar, e acessórios? Assim, por exemplo, o que tu acha? Tu já usou, por exemplo, incenso durante uma narração tua? Ou sons, música? Até uma vestimenta diferente, tipo live action? Não, eu não fui tão longe. Tu já chegou a fazer isso aí? Mas já joguei, já usei sons pra narrar. Música, né, sempre é interessante. Às vezes ela dita o ritmo da narração. Uma música que influenciou bastante a minha campanha, no último 1 ano, a campanha que eu tenho narrado foi a música tema de Hellraiser. A primeira vez que eu usei a música tema de Hellraiser, os meus jogadores são muito falantes. Eles não param de falar, eles atrapalham até a narração. Eu tenho dificuldade para narrar, às vezes, porque eles não param de falar, a gente se encontra pouco, e quando a gente se encontra, fica todo mundo muito empolgado e conversando todo tipo de assunto. Mas quando eu comecei a narrar, o começo de uma batalha, de uma saga, que foi uma saga que acabou há pouco tempo, e eu coloquei Hellraiser, eles pararam para ouvir. E eu fiquei observando o impacto. E eles ficaram no clima. Quando eu coloquei a música, ele já fica... Porque a música, ela traz... Essa música traz um clima de mistério, de medo, de... Ela te traz uma sensação... Ela gera um sentimento. Ela gera um sentimento. E pra a gente, né, o ser humano, ele consegue memorizar de formas melhores. Sim. Quando tem um sentimento envolvido. Então, uma música que faça lembrar isso acaba realmente deixando gravado a ferro e fogo na mente a música jogador. Certa. Você tem que encontrar a música certa, porque a música errada, no mínimo, vai dispersar a atenção dos jogadores. E local, por exemplo, você, volta a repetir, é o cara do Mundo das Trevas. Nunca pensou em narrar, sei lá, tipo, num cemitério abandonado, ou no meio da noite... O jogador de vampiro. Porque antigamente, naquela época que explodiu mesmo o RPG e a parte de vampiro, se eu não me engano, era uma época que também era muito parecida. Teve uma época que coincidia com Matrix, onde todo mundo usava sobretudo e aquilo lá era o auge. Meu Deus do céu, é muito legal. Nunca rolou de quererem ir pro cemitério, fazer uma narração. Cara, eu tenho muitas experiências. Uma coisa assim? Desse tipo. Claro que rolou. Principalmente o jogador de vampiro, ele vai ter esse tipo de ideia. Principalmente quando ele é mais jovem, ele vai ter esse tipo de ideia. Mas a gente nunca chegou a fazer. Porém, eu participei de live action. E... Essa é nova, eu não sabia. Tinha um grupo de RPG que eu ia esporadicamente. Eu era muito novo, eu tinha 15, 16 anos. Os principais jogadores já tinham mais de 20, ou em torno de 20. Eu lembro que tinha um cara, eu tinha 15. Eu lembro que tinha um cara de 16 anos, que ele aparentava 20. Ele era alto, ele devia ter
1,90 m, e a barba dele já era toda fechada. Então ele aparentava mais velho, ele era tratado como igual pelos outros. Mas eu, como eu tinha 15 anos, Sim. e eu aparentava 15 anos, e tinha a cabeça de 15 anos, eu era neófito, eu ficava Você era um lá, neófito eu do não tinha grupo. grana, então eu não conseguia investir em adereços, em roupa. E aí eu comecei com esses Smiths, Ok. e eu tinha um nível de vicissitude que permitia, que é o nível 3, que permite que você modele ossos, os próprios inclusive. Então eu tinha feito algumas transformações, algumas alterações. Como eu não tinha grana para fazer algo, não tinha grana e também não tinha conhecimento, e ninguém me passava toque, eu fiz com uma armação com arame, papel e durepox. E depois eu pintei cor da pele. E ficou bem legal. Ficava encaixadinho assim, eu tinha cabelo grande, escondia com o cabelo, ficava legal. Eu tenho uma história aqui de jogar de noite, assim. A gente foi jogar na casa de um amigo nosso. Naquela época todo mundo era criança também, né? Criança, vamos botar assim, adolescente, né? Seus 14, 15 anos, e a gente já jogava vampiro. A gente inventou de fazer uma narração que ia começar à meia-noite. Óbvio, né? Porque na mente dos adolescentes aí era espetacular. Era o supra-sumo da rebeldia, talvez. Não sei. A hora do pesadelo. Aí a gente começou à meia-noite na sala com luz de velas. Só que rapidamente parou, porque depois da segunda jogada que a gente viu que a gente não tava enxergando direito os dados, a gente acendeu a luz da sala, porque não tava dando pra ver o resultado que saía nos dados, sabe? Mas a experiência de jogar no escuro, tu achou interessante? Olha, eu acho que te coloca mais no clima. Eu acho que te deixa mais imerso na situação. Naquela época eu acho que eu tava jogando até com o Nosferatus. E daí eu vivia meio que nos esgotos, qual Nosferatu que nunca, né? Então eu tava nos esgotos, era muito escuro e tal, então aquela situação da sala toda escura me fazia acreditar que eu realmente tava lá, realmente me deixava mais imerso na narração. Outra coisa, interrupções. Cara, isso quebra o clima demais, cara. Tipo assim, imagina que nós estamos jogando e de repente, sei lá, toca o celular de alguém, alguém para, sei lá, se tu tá jogando num local público, tipo assim, um shopping, alguma coisa, chega alguém no teu lado e começa a perguntar: o que vocês estão jogando? Nossa, que nível vocês estão? Alguma coisa assim que corte uma sequência narrativa ou uma jogada de algum dos personagens. Cara, eu acho que isso aí corta muito a imersão. Lembra quando a gente jogou lá no Shopping Benfica e a gente jogou um jogo que era um jogo de apresentação, era uma história, uma sessão só pra apresentar aquele jogo, e só isso. Por um lado, os nossos personagens eram conhecidos. Então era como se a gente estivesse jogando uma campanha com personagens que são nossos. Você conhece o personagem, sabe interpretar você, porque nós estávamos jogando com heróis da Marvel. O que aconteceu naquele dia foi que cada vez que chegava alguém, não parava de chegar gente, eu saía, prestava atenção em quem estava falando e depois conseguia voltar. Mas uma coisa muito importante sobre imersão é que a imersão ela vai ser diferente para cada jogador, porque as pessoas são diferentes. A forma de perceber, a forma de se conectar com o objeto percebido é diferente para cada um. Algumas pessoas têm uma capacidade de atenção muito alta e outras não. Mas todas elas podem jogar RPG. Sim, com certeza. Só que quando o ambiente desfavorece, tem algumas pessoas que são bastante prejudicadas. Isso não aconteceu comigo. Eu perdi a atenção. Apesar de eu ter problemas de atenção, mas pra jogar RPG até que não. Quando algo envolvia RPG, sempre se tornava fácil pra mim. Porque ali também era inclusive, focar ali minha era um atenção. evento e tal, era muita gente passando e olhando e querendo saber e vendo o que a gente tava fazendo. Por sinal, foi até bem bacana. Agora, por exemplo, eu vou deixar uma dica, e essa aqui eu acho que tu vai concordar comigo. Narradores, mestres, por favor, evitem olhar para o livro de regras quando tiver numa cena imprescindível. Por exemplo, você tá para matar o dragão, ou vocês estão enfrentando um Lorde Vampiro, alguma coisa assim, tá todo mundo empolgado, aquele clima tá a mil, todo mundo tá assim de pé, olhando as jogadas dos dados, aquela adrenalina explodindo, e daí você diz: não, pera aí, gente, eu só olhar uma coisa aqui no... Cara, isso ia ser broxante pra todo mundo, cara. É horrível, não é, cara? Meu horrível. Deus, cara. E eu já tive mestre que fez isso, cara. Nossa, é muito broxante, cara. É muito broxante. O narrador de RPG é um hipnotista. Cada jogador
tem uma sensibilidade, tem uma facilidade ou dificuldade para entrar, para emergir, para entrar em transe. Não deixa de ser um transe, porque você esquece a realidade à tua volta. Uma mesa bem mestrada, com jogadores envolvidos, com uma história bem contada, onde o teu personagem onde você já conhece bem o teu personagem, já deu uma personalidade para ele, já sabe como ele é, como ele age nas situações, e você tem um mestre que sabe usar isso a favor da história, esse nível de imersão é o que faz o RPG ser apaixonante. Só que, gente, ó, vamos lembrar também o seguinte, isso tudo acontece, mas às vezes requer um tempo. Não fique triste se logo de início vocês não estiverem conseguindo esse nível de dedicação, esse nível de entrosamento do mestre e jogadores, porque realmente às vezes demora um pouco do mestre se acostumar com o personagem do jogador e às vezes o próprio jogador se acostumar com o seu personagem, para criar os seus trejeitos, as suas gírias, os seus próprios maneirismos, né? Além disso, toda história tem um ápice. São esses pontos altos que, se forem bem aproveitados, tiram você da realidade. Você sempre pode sair da realidade, e RPG é muito sobre isso. Aliás, como todo tipo de diversão, ou você quer pensar nos boletos que tem pra pagar o tempo todo? Ah, não, justamente a gente tá no RPG descansar, pra viver uma coisa, descansar, viver uma coisa, viver alguma coisa diferente. Algo que foge do nosso cotidiano. Falando nisso, o que tu acha, assim, eu considero que o mestre, ele deve sempre tentar ter, uma das coisas importantes pra mim o mestre deve ter nomes de NPCs na ponta da língua. Porque assim, a pessoa que não lembra o nome, o mestre que não lembra o nome de um NPC, o personagem pergunta, eu vou ali naquele ferreiro. Daí chega lá, olá rapaz, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Bom, meu nome é Arthur, eu sou um cavaleiro, estou aqui procurando arrumar minha armadura. E você, qual é o seu nome, bom senhor? E daí o mestre, e não lembro, daí diz, não, peraí gente, só um minutinho, é José. Sendo que a campanha, a campanha é na Inglaterra medieval. O cara põe qualquer nome. Então, é fulano, toca aí. Fulano, ou é qualquer coisa. Não, qualquer coisa, é o seu Zé. Porque não tem importância, porque é só um ferreiro. É só um ferreiro, pô, jamais o mestre deve fazer isso. Gente, tudo tem importância. Tudo tem importância. Ainda mais hoje, a gente conseguia resolver isso na nossa época, já. Você imagina hoje com a internet. O cara coloca lista de nomes de tal língua em tal época. Vai abrir uma lista com 1000. Thales, tem gerador de nome pra isso, cara. Tem gerador de nome automático, de nome pequeno, nome médio, nome grande, nome dracônico, anão, élfico. Ele tem que querer se dedicar. Se o mestre tem preguiça, é melhor não ser mestre. Porque dá trabalho. Pra mestrar bem, dá trabalho. A gente tá aqui pra ajudar, mas não vai deixar de dar trabalho. É o que a gente diz, né, Thales? A aventura que você está jogando começou comigo algumas semanas atrás. A gente já tá nessa aventura há muito mais tempo. Porque a gente que tá mestrando, planeja a aventura com bastante antecedência. Ano passado, Stranger Things já deu uma cena pra gente que nasceu clássico. Foi o Mike preparando a mesa de RPG dele. Sim. E olha só o trabalho que ele teve. E quando a mãe dele atrapalha, e ele diz, eu passei semanas preparando esse final. Pois é, olha só. E olha a idade dele, né? Isso é RPG. Isso é RPG. Mas... é o RPG raiz, aquele RPG de moleque, de várzea. RPG de várzea. Eu cresci dessa forma, cara. Eu também. Eu sempre fui um cara que não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, vou escrever minha aventura de RPG e fazer os mínimos detalhes, né? E faz uma diferença, cara. Faz uma diferença muito grande. A relação entre o mestre e os seus jogadores é uma via de mão dupla. O jogador tá sempre dando feedback pro mestre. E o jogador, ele não tem... Muitas vezes, ele não sente o teu esforço. Ele não sabe o teu esforço como mestre. Ele não sabe como foi como foi o teu processo criativo, teu processo de pesquisa. Então ele vai pra mesa às vezes, e se o jogo começa a ficar chato, ele olha pro lado, ele mexe no celular, ele esquece, ele vai ao banheiro o tempo todo. A função de mestre é ingrata. Mas você tem que saber isso, que existe um prazer em ser mestre, e que esse prazer ele tem um preço. Você é o mestre da campanha, mas você é o mestre dos eventos, você é o mestre do espetáculo. O mestre do espetáculo está ali para servir. Ele só tem que fazer uma coisa, ele só tem que fazer a campanha funcionar. Nem que ela pode funcionar através de tragédia, através de medo, de ameaça. Ela pode funcionar através de uma série de eventos que prejudicam o personagem do jogador. Mas se há imersão, se o jogador não olha para o lado, se ele está envolvido com aquilo, mesmo quando não é ele que está atuando naquela cena,
a campanha tá funcionando. E é notável, né, cara, quando a gente vê que o pessoal tá imerso, porque parece que rende mais. Os jogadores se tornam mais participativos, as ideias são mais alinhadas, a ação deles se torna mais condizente com a situação. O jogador consegue usar elementos que o mestre apresentou. Sim. Ele consegue. Você falou de um baú no começo da história, na entrada da masmorra, e o jogador que está imerso, ele fala daquele baú. Ele fala da diferença entre as portas que você vai descrevendo. Claro que há um perigo aí de querer colocar. Eu vou descrever várias coisas para que aquilo que tem importância fique no meio delas e eu não dê dica com isso e acabe descrevendo demais. Isso pode acontecer. Diferente dos RPGs de computador, né? Onde o que você precisa às vezes tá brilhando, piscando, só falta ter um neon em volta dizendo aqui. Quando não tem. Quando não tem, né? Exatamente. E agora deixa eu te perguntar uma última coisa. E vozes, cara? Você é adepto, você gosta, você curte vozes diferentes para os personagens ou umas vozes diferentes para os NPCs? Eu gosto de vozes para interpretar algum tipo de personagem. Eu não consigo imaginar um anão sem uma voz de anão. Uma voz mais tarracuda. Entendo perfeitamente. Eu também não consigo imaginar, às vezes, por exemplo, eu como mestre uso muito esse arquétipo de vozes, certo? Essa ferramenta. Porque esse recurso, porque às vezes tem um NPC que ele não vai ser um NPC descartável, é um NPC que você vai usar diversas vezes na narração. Eu sou um adepto dessa ferramenta que é usar vozes diferentes, principalmente para NPCs, quando eu tô mestrando, lógico. Para NPCs que não vão ser descartáveis, que são NPCs que vão reaparecer mais para frente, são NPCs importantes na trama, ou algo que realmente condiz com a história. Por exemplo, talvez você não queira fazer uma voz de um ferreiro que eles só estão indo lá para vender algumas armaduras que eles encontraram no meio do caminho, mas você vai querer fazer a voz daquele bandido goblin que está tentando ajudar os viajantes, daquele jeito dele, lógico. Algumas vozes realmente vão dar uma diferença na descrição do cenário, na descrição do personagem, na descrição do NPC, o que vai deixar eles talvez mais envolvidos. Mas óbvio, nem todo mundo sabe fazer, nem todo mundo consegue, mas se você consegue modificar um pouco a voz... É um recurso bacana, mas o mestre tem que saber fazer, ou os jogadores. Quem usar, tem que saber fazer. Se não souber, pelo menos não. Tem uma alternativa a isso, é descrever a voz, como a voz é, de uma forma que você saiba que os jogadores entenderam. Ou você pode dar uma referência de uma voz de algum personagem, alguém que seja conhecido. Ou você pode mostrar um áudio, se você não souber fazer. Mas fazer torna ainda mais interessante se você souber fazer. Se não, pode ser constrangedor. E pode ser contra a imersão. Isso não é uma desculpa para não interpretar. A gente vai falar sobre interpretação depois. Não é uma desculpa para não interpretar. Na interpretação você faz o que pode. Se você não pode fazer a voz, não faça. E quem vai te dar esse feedback é a mesa. E não vai ser uma crítica construtiva, eu garanto. São seus amigos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido alguma dessas ideias que a gente deu. Isso aqui foi só uma palhinha sobre o assunto. Os mestres podem ter outras ideias ou formas melhores de se aprofundar no assunto e nós gostaríamos de ler os comentários de vocês. Mandem um e-mail para contato@dadoviciado.com.br e ele estará no post desse episódio. E nos digam como vocês fazem para ter imersão em seus jogos, ou alguma situação interessante que passaram, ou até mesmo algo que poderíamos ter falado e passou batido, certinho? Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo episódio do DVCast. Até mais!